Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A pequena cidade de Avenvoe dormia sob uma densa neblina outonal. As ruas de paralelepípedos estavam silenciosas, apenas alguns lampiões a gás lançando uma luz bruxuleante através do véu cinzento. No alto de uma colina, a igreja de São Miguel erguia-se imponente, sua torre dominando a paisagem como uma guardiã silenciosa das almas da cidade. Lá dentro, o padre Jonathan Clark, um homem na casa dos 60 anos com o rosto marcado pelas dificuldades e pela devoção, preparava-se para a missa da manhã. Os bancos de madeira estavam polidos pelo uso constante, e as sombras projetadas pelos vitrais desenhavam padrões mutáveis no chão de pedra. No centro da nave erguia-se a grande estátua da Virgem Maria, esculpida em mármore branco reluzente, cujos olhos pareciam seguir cada movimento dos fiéis, sua presença inspirando uma sensação de paz e reverência. Naquela manhã, um vento frio entrou pela porta entreaberta, fazendo as cortinas tremerem e as folhas secas que haviam caído lá dentro farfalharem levemente. O padre Jonathan, absorto em suas orações, não percebeu de imediato o farfalhar de penas que ecoava pelo ar. Um corvo negro, imponente e silencioso apesar do tumulto de suas asas, pousou no parapeito da janela, seus olhos brilhantes parecendo observar a igreja e seu guardião. Os aldeões chegavam lentamente para a missa, ainda alheios à presença do pássaro misterioso. Mas o padre Jonathan, sentindo uma energia estranha e pesada, sentiu o coração apertar. Ele sabia que nas antigas lendas de Avenvoe, os corvos eram mensageiros, às vezes portadores de segredos esquecidos, às vezes arautos de convulsões. Mas nenhum corvo jamais fora tão imponente, tão calculista no olhar. E então, sem aviso prévio, o corvo alçou o voo pela nave e pousou com uma precisão desconcertante na cabeça da Virgem Maria. O padre Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Esse gesto silencioso, mas significativo, parecia lhe dizer: algo há muito oculto deve agora ser revelado. A congregação em choque recuou nos bancos, murmurando orações em voz baixa. O padre Jonathan pálido caminhou lentamente em direção ao altar, ciente de que aquele dia seria diferente de todos os outros. Que antigo segredo de São Miguel acabará de ser despertado, guiado por aquele corvo inesperado? O mistério tinha apenas começado. O padre Jonathan permaneceu imóvel por alguns segundos, com os olhos fixos no corvo empoleirado na cabeça da Virgem. As asas da ave se fechavam lentamente, mas seu olhar penetrante parecia ler a alma de todos na nave. Os fiéis presentes murmuravam, alguns sussurrando orações, outros recuando instintivamente, assustados com aquela aparição repentina. O corvo era imponente, quase maior que uma águia com plumagem negra que brilhava com um fulgor metálico. Cada movimento de suas asas produzia um farfalhar sinistro, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. O padre Jonathan sentiu uma pressão no peito. Aquela não era uma ave comum. Sua intuição sacerdotal gritava que aquela visita era um sinal divino ou um aviso misterioso. Margarete Reis, uma mulher idosa, fiel e instruída, deu um passo à frente lentamente, com os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e medo. Ela murmurou: Padre Jonathan, nada parecido com isso jamais aconteceu aqui. Nunca. Os corvos não aparecem à toa. O padre Jonathan assentiu com a cabeça sem nunca desviar o olhar do pássaro. Então percebeu algo estranho. O corvo não se movia como um animal assustado ou instintivo. Não, parecia estar esperando por algo, como se soubesse perfeitamente o lugar e o momento exato em que deveria pousar. Um vento gélido varreu a nave, fazendo tremer os vitrais e projetando sombras dançantes nas paredes. Os murmúrios dos fiéis aumentaram. Algumas crianças começaram a chorar, e uma velha senhora orou em voz alta pedindo proteção. Jonathan respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Deu alguns passos em direção ao corvo, estendendo a mão lentamente. A ave não se moveu. Então, com um grito agudo e repentino, derrubou algo atrás da estátua de Maria. O padre Jonathan ajoelhou-se para examinar o chão e descobriu um pequeno pedaço de papel amarelado e lacrado, escondido por anos. O lacre trazia um símbolo estranho, uma cruz rodeada por corvos em voo. Seu coração disparou. Algo há muito esquecido acabará de ser revelado. Margarete colocou a mão no ombro dele e sussurrou: Pai, este corvo trouxe-nos uma mensagem. O padre Jonathan sentiu uma mistura de medo e entusiasmo. Naquele dia, ele compreendeu que São Miguel não era mais apenas um lugar de oração. Ele estava prestes a descobrir um segredo ancestral, um mistério que nem mesmo as gerações passadas de sacerdotes ousaram tocar. E o corvo,
Parecia saber que tudo estava apenas começando. O padre Jonathan levantou-se lentamente, segurando o pequeno pergaminho amarelado em suas mãos trêmulas. O corvo, imóvel sobre a cabeça da Virgem Maria, parecia observá-lo com uma intensidade quase humana, como se soubesse exatamente o que ele acabará de revelar. Margarete Reis aproximou-se, com os olhos cheios de preocupação e fascínio. Padre, este selo é antigo. Muito mais antigo que a própria igreja, murmurou ela, examinando o símbolo gravado na cera. Contam histórias de corvos como mensageiros, mas ninguém jamais viu um selo como este. Jonathan respirou fundo. Ele sabia que aquele pergaminho não era apenas um pedaço de papel esquecido. Cada vinco, cada vestígio de tinta parecia carregar um imenso peso histórico e espiritual. Com cuidado, ele rompeu o selo e desdobrou o pergaminho. As palavras que apareceram estavam escritas em uma caligrafia elegante, porém de difícil leitura, como se o autor quisesse proteger a mensagem de olhares desavisados. As frases falavam de um antigo segredo da Igreja de São Miguel, um tesouro espiritual e imaterial, guardado por gerações de sacerdotes e destinado a proteger os habitantes de Avenwood em tempos de crise. O padre Jonathan sentiu o coração acelerar. Esse segredo tão real poderia mudar a percepção de toda a cidade. Ele olhou para o corvo, que inclinou levemente a cabeça como que para confirmar. Você encontrou o que deveria encontrar. Agora, haja com cautela. Margarete, disse ele com voz grave, parece que fomos escolhidos para descobrir o que esteve oculto durante séculos. Devemos ter cuidado. Não é apenas um tesouro, é uma mensagem, um aviso. Margarete assentiu com a cabeça, embora o medo estivesse estampado em seu rosto. Pai, o Senhor acredita que o corvo é um mensageiro divino. Jonathan assentiu lentamente. Acredito nisso. E não nos levará a nada que possa nos prejudicar. Mas precisamos agir rapidamente. Tempo e discrição são cruciais. Os fiéis intrigados, mas alheios ao significado da descoberta, continuavam a murmurar, alguns observando o estranho corvo com temor. Mas para Jonathan e Margarete, a nave não era mais simplesmente um lugar de oração. Tornará-se o ponto de partida para uma antiga e misteriosa busca. Um mistério que apenas os mais corajosos ousavam enfrentar. O padre Jonathan decidiu que após a missa, começariam a investigar o pergaminho e seu conteúdo. Mas ele já sabia que a tarefa não seria fácil. Segredos tão antigos haviam sido protegidos por astúcia e magia, e aqueles que tentaram desvendá-los de forma desrespeitosa muitas vezes fracassaram. O corvo, silencioso mas vigilante, permaneceu empoleirado na Virgem, guardiã invisível da verdade, lembrando-nos que por vezes, os sinais mais estranhos são os mais necessários para compreendermos o que foi esquecido. Após a missa, os fiéis deixaram a igreja, ainda atordoados com a visita do corvo. Mas o padre Jonathan e Margarete permaneceram, sozinhos na nave silenciosa. O aroma de velas e madeira antiga criava uma atmosfera solene, quase mística. Jonathan desenrolou o pergaminho novamente e examinou cuidadosamente as linhas desenhadas com tinta preta. Algumas partes pareciam indicar um mapa oculto, ou talvez um caminho secreto dentro da igreja. As palavras estavam codificadas em uma antiga língua litúrgica, mas Margarete, especialista em textos antigos, conseguiu decifrar as pistas. Sob o olhar firme daquele que vela por nós, onde o silêncio reina, o passado dorme. Vire à esquerda na sombra do anjo, e descobrir o que o tempo esqueceu. Jonathan franziu a testa. Sob o olhar da Virgem, murmurou ele. A sombra do anjo deve estar na cripta ou atrás do altar. Margarete assentiu com a cabeça. Parece que devemos procurar nas partes mais antigas da igreja, aquelas que poucos se atrevem a visitar. Desceram cautelosamente a cripta, um lugar que Jonathan não explorava há anos. A luz das tochas dançava nas paredes de pedra, revelando inscrições antigas e nichos esquecidos. O silêncio era quase opressivo, quebrado apenas pelo farfalhar das asas do corvo, empoleirado como sempre na entrada, como um guardião vigilante. No fundo da cripta, atrás de uma estátua de anjo parcialmente lascada, Jonathan notou uma pequena tranca escondida na parede. Margarete, veja isto. Parece que algo foi selado aqui. Eles empurraram a trava delicadamente e uma pedra gravada começou a deslizar para fora, revelando um compartimento secreto. Dentro havia uma caixa antiga, coberta de poeira e teias de aranha, com um símbolo idêntico ao do selo no pergaminho, uma cruz rodeada por corvos voando. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que o que haviam acabado de descobrir não era meramente material. Esse tesouro escondido continha a memória, a proteção e os segredos espirituais de gerações de sacerdotes. Pai, murmurou Margarete, admirada, é incrível.
Aqueles corvos, eles eram realmente os guardiões deste lugar. Jonathan assentiu com a cabeça. Sim, e agora precisamos entender por que esse segredo foi revelado neste exato momento. O corvo não estava errado. Há uma mensagem que precisamos interpretar e talvez, um perigo que precisamos evitar. Enquanto examinavam a caixa, um último grito ecoou na nave, como se o corvo os estivesse avisando de que sua busca estava apenas começando. O mistério de São Miguel só se aprofundava, e cada passo na escuridão os aproximava de revelações que ninguém na cidade poderia ter imaginado. Jonathan e Margaret ajoelharam-se diante da antiga caixa, cuja madeira escura estava gravada com motivos delicados e misteriosos. Os corvos em voo, esculpidos na madeira, pareciam quase vivos à luz bruxuleante da tocha. Cada detalhe da caixa respirava o peso do tempo e os segredos de gerações passadas. Pai, disse Margaret com a voz trêmula, você acha que podemos abrir agora? Jonathan assentiu com seriedade. Ele pressentia que aquele momento era decisivo, que a caixa fora deixada ali para eles, naquele exato instante. Com cuidado levantou a tampa. Um aroma de pergaminho antigo e cera queimada emanou do ar. Dentro havia vários documentos cuidadosamente enrolados, relíquias antigas e um pequeno medalhão de prata gravado com um símbolo que eles nunca tinham visto antes. Um corvo em voo, segurando uma chave em miniatura em suas garras. Margaret pegou cuidadosamente o primeiro pergaminho e o desenrolou. As palavras contavam a história da igreja. A igreja de São Miguel nunca foi apenas um lugar de oração. Ela protegeu os oprimidos e escondeu aqueles que o mundo queria esquecer. Aqueles que buscam a verdade encontrarão orientação nas aves do céu. Jonathan estremeceu. Ele percebeu que o corvo não era apenas um mensageiro, mas um guia. A cidade de Avenwood e sua igreja estavam sob a proteção dessas aves há séculos. Ao examinar o medalhão, Margaret percebeu algo crucial. Padre, esta chave pode corresponder a um cadeado escondido na igreja ou na cripta. Pode ser a chave para o segredo mais profundo. Jonathan assentiu com a cabeça. Sim, e precisamos descobrir o que essa chave destranca antes que outra pessoa o faça. De repente, um baque surdo ecoou atrás deles. Viraram-se bruscamente. O corvo ainda estava lá, empoleirado na entrada da cripta, mas desta vez seus olhos pareciam brilhar com um fulgor quase sobrenatural. Soltou um grito estridente como um aviso. Margaret, murmurou Jonathan, não estamos sozinhos. Essa revelação atrai a atenção daqueles que não querem que esses segredos sejam descobertos. A tensão aumentava na cripta. O vento gélido parecia infiltrar-se pelas paredes, e as sombras dançantes nos vitrais assumiam uma forma estranha, quase ameaçadora. Mas o padre Jonathan compreendia uma coisa essencial: o corvo não os havia levado até ali para fracassarem. Ele estava ali para guiá-los através desse mistério, por mais perigoso e antigo que fosse. Enquanto examinavam os pergaminhos e o medalhão, uma sensação de urgência tomou conta deles. Cada momento ali os aproximava da verdade, mas também do perigo. Os segredos de São Miguel não poderiam permanecer ocultos para sempre. E nas sombras da cripta, o corvo parecia estar à espera, pronto para intervir caso o momento se tornasse crítico. Jonathan e Margaret permaneceram em silêncio por alguns instantes, examinando os pergaminhos e o medalhão. Um dos documentos parecia ser um mapa antigo, desenhado com tinta preta, representando a cripta e as diversas salas sob a igreja. Símbolos misteriosos estavam desenhados nele, cruzes, corvos e figuras angelicais. Veja, disse Margaret, esta cruz aqui corresponde à estátua de Maria. E este símbolo é um corvo que parece apontar numa direção atrás do altar. Jonathan caminhou em direção ao altar principal, seus passos ecoando nas lajes de pedra. Ele notou que a luz que filtrava pelos vitrais incidia exatamente sobre um pequeno motivo esculpido na base da estátua, um motivo que ninguém jamais havia percebido. Margaret, ele murmurou, veja só, a estátua está escondendo alguma coisa. Com cuidado examinaram a base e descobriram uma pequena trava oculta perfeitamente integrada ao mármore. Jonathan retirou o medalhão e, para espanto de todos, a minúscula chave encaixou perfeitamente na fechadura. Ouviu-se um estalo. A base abriu-se lentamente, revelando uma pequena cavidade escondida. Dentro dela jazia um antigo pergaminho, mais frágil que os outros, coberto de símbolos e inscrições antigas. Jonathan sentiu o coração acelerar. Esse deve ser o cerne do segredo, disse ele gravemente. Margaret, no entanto, franziu a testa. Pai, tem algo estranho. Olha esses símbolos, eles não são só decorativos. É um código, e parece que alguém tentou protegê-lo de olhares indesejados. Enquanto tentavam decifrar o pergaminho, um ruído fraco ecoou atrás deles.
O corvo, sempre vigilante, bateu as asas e soltou um grito agudo, alertando Jonathan e Margaret de que alguém ou algo estava se aproximando. O padre Jonathan compreendeu que o segredo da igreja não era apenas antigo, mas também perigoso. Alguém poderia saber da existência desse tesouro e querer usá-lo para fins maliciosos. Margaret, disse Jonathan em voz baixa, precisamos ter cuidado. O que descobrirmos aqui pode mudar muito mais do que a história de São Miguel. O corvo pousou na borda da cavidade, como se para proteger o pergaminho. Seus olhos negros brilhavam com uma inteligência surpreendente, lembrando aos dois pesquisadores que cada movimento devia ser deliberado e cauteloso. Jonathan pegou o pergaminho com cuidado, determinado a decifrar a mensagem antes que outros a descobrissem. Ciente de que esse antigo segredo poderia mudar o destino da cidade e talvez, o deles também. Mas uma pergunta permanecia: quem teria desejado manter esse segredo escondido por tanto tempo, e por que revelá-lo agora por meio de um corvo? O padre Jonathan e Margaret estavam sentados num canto isolado da cripta, com o antigo pergaminho estendido à sua frente. A luz da tocha dançava sobre os símbolos negros, dando a impressão de que as inscrições se moviam ligeiramente diante de seus olhos. O silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelo sussurro do vento que farfalhava entre as pedras antigas. Margaret examinou os símbolos cuidadosamente. Não é apenas um pergaminho, disse ela. É um código complexo, uma mistura de latim antigo e símbolos alquímicos. Cada linha parece levar a um lugar específico na igreja. Jonathan assentiu com a cabeça. O corvo nos guiou até aqui para que pudéssemos decifrá-lo. Há muito tempo, os sacerdotes usavam esses mensageiros para proteger segredos de olhares curiosos. Este corvo é mais do que apenas um pássaro. É o guardião. Conforme avançavam na leitura, um detalhe chamou a atenção de Jonathan. Algumas letras eram ligeiramente mais grossas, formando uma palavra escondida no texto: santuário. Margaret, veja isto. O pergaminho indica um santuário escondido. Talvez debaixo da igreja, ou atrás de uma parede esquecida. Margaret arrepiada. Pai, isso significa que o corvo não apenas entregou a carta e a caixa. Ele está nos mostrando o caminho para o cerne do segredo. Jonathan se levantou, pergaminho na mão, e se aproximou da entrada da cripta. O corvo seguiu com seus olhos negros, silencioso, mas atento. Jonathan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada movimento da ave parecia orquestrado, como se ela soubesse cada passo que daria. Eles avançaram até a parede mais antiga da cripta. Jonathan bateu levemente na pedra e sentiu um pequeno vazio atrás dela. Margaret examinou o pergaminho e apontou para um símbolo correspondente a um selo em forma de corvo esculpido na pedra. Ali, murmurou Margaret. É para cá que o pergaminho nos leva. Jonathan colocou delicadamente a mão sobre o selo. Nesse exato momento, o corvo soltou um grito estridente e bateu as asas com força, enviando uma rajada de vento seco pela cripta. A pedra cedeu ligeiramente sob seus dedos, revelando uma abertura oculta. É incrível, disse Jonathan. O caminho para o santuário é bem aqui. O corvo nos guiou exatamente para onde ele queria que estivéssemos. Mas quando estavam prestes a entrar, um ruído atrás deles os assustou. Uma sombra furtiva deslizou pelas paredes da cripta. O padre Jonathan percebeu que o segredo que estavam prestes a desvendar estava atraindo a atenção de forças desconhecidas e que sua missão seria muito mais perigosa do que haviam imaginado. O corvo, imóvel à entrada, parecia encorajá-los a avançar, seus olhos refletindo uma inteligência quase humana. Vá em frente, o santuário espera por você, mas tenha cuidado. Jonathan respirou fundo, segurando o pergaminho com firmeza, pronto para atravessar a abertura e descobrir o cerne do mistério de São Miguel. Jonathan respirou fundo e passou pela abertura revelada pelo corvo. Margaret o seguiu de perto, tocha na mão. O ar lá dentro era fresco, quase gélido, e carregava o aroma de pedras antigas e madeira centenária. Cada passo ecoava no corredor estreito, como se a própria cripta estivesse prendendo a respiração. O corredor dava para uma sala circular, inteiramente escavada sob a igreja. Inscrições antigas e afrescos cobriam as paredes, contando histórias de santos, milagres e protetores esquecidos. No centro, um altar de pedra estava coberto de relíquias, cada uma cuidadosamente colocada como se estivesse à espera há séculos. Margaret ajoelhou-se fascinada. Padre, essas relíquias são autênticas. Algumas datam da Idade Média. E veja esses símbolos, eles correspondem aos do pergaminho. Jonathan examinou cuidadosamente o altar e notou um pequeno compartimento de madeira, escondido sob a pedra que novamente ostentava o símbolo do corvo. Ele se ajoelhou e o abriu delicadamente.
Dentro, encontraram um medalhão de ouro, um pergaminho em miniatura e um anel antigo. O pergaminho em miniatura continha um código semelhante aos outros, mas mais conciso. Somente aqueles que compreendem a verdade dos guardiões podem exercer o poder do santuário. O corvo nos protege e o segredo deve ser guardado até o fim dos tempos. Margaret estremeceu com um brilho de medo e espanto nos olhos. Pai, o corvo, ele não é apenas um guia. Ele é um guardião ativo. Ele escolhe quem pode avançar e quem deve ficar para trás. Jonathan assentiu com a cabeça. Sim, e devemos respeitar o seu papel. Se este santuário foi protegido durante séculos, há uma razão. O que estamos descobrindo aqui não é apenas histórico, é sagrado. Enquanto continuavam a examinar os objetos, o corvo, ainda empoleirado na entrada, soltou um grito alto e começou a girar as asas, como se os estivesse avisando. Jonathan então compreendeu que o tempo deles era limitado. Alguém ou algo estava observando aquele santuário do lado de fora. Margaret reparou num detalhe do altar: algumas das pedras podiam ser movidas. Pai, e se o verdadeiro segredo estivesse escondido atrás dessas pedras? Jonathan sentiu uma onda de adrenalina. Estavam tão perto da verdade que quase podiam tocá-la. O corvo, silencioso, mas vigilante, parecia dizer-lhes: só a paciência e a cautela vos levarão mais longe. Com cuidado começaram a mover as pedras, revelando gradualmente um nicho ainda mais secreto. Dentro havia um antigo baú lacrado com inscrições que brilhavam fracamente à luz da tocha. O cerne da história de São Miguel, aquela que o corvo protegera por tanto tempo, finalmente fora revelado. Mas, assim que puseram os olhos no baú, um baque surdo vindo da cripta os assustou. Jonathan percebeu que sua descoberta não havia passado despercebida e que forças externas desconhecidas, porém ameaçadoras, estavam agora envolvidas. Jonathan pousou as mãos no antigo baú, sentindo a madeira fria sob os dedos. As inscrições gravadas pareciam vibrar levemente à luz da tocha, como se reagissem à presença deles. Margaret, ao lado dele, prendeu a respiração, consciente de que o que estavam prestes a descobrir poderia destruir tudo o que sabiam sobre St. Michael. Pai, disse Margaret com a voz trêmula, tem certeza de que devemos abrir agora? Jonathan assentiu lentamente. Sim, fomos guiados até aqui pelo corvo. Se esse segredo tivesse permanecido oculto, não teria nos trazido até aqui. Eles usaram o medalhão em forma de chave, encontrado anteriormente no altar, e o inseriram na fechadura do baú. Um clique soou, ecoando pela câmara subterrânea, e a tampa se abriu lentamente, revelando seu conteúdo. Dentro havia um pergaminho antigo cuidadosamente enrolado, e uma série de relíquias sagradas, um pequeno cálice de prata, um frasco contendo um líquido misterioso e uma medalha com um corvo gravado. Mas o que mais lhes chamou a atenção foi um livro encadernado em couro, cujas páginas pareciam intocadas apesar dos séculos. Jonathan pegou o livro com cuidado. Ao abri-lo, descobriu que se tratava de um antigo diário, mantido por um sacerdote que viverá vários séculos antes. As primeiras páginas contavam a história da igreja. A igreja de São Miguel sempre foi mais do que um lugar de oração. É um santuário de proteção, um refúgio para os inocentes e os perseguidos. Os corvos nos vigiam, mensageiros e guardiões, para que aqueles que buscam o poder não destruam o que é sagrado. Margaret arrepiada. Os corvos, eles estavam lá para proteger esses segredos desde o princípio. Eles escolheram os guardiões dignos de conhecer a verdade. Jonathan assentiu com a cabeça com o coração acelerado. Sim, e parece que fomos escolhidos. Mas há algo mais. Essas relíquias não são meramente simbólicas. Elas detêm um poder ancestral, um conhecimento que somente aqueles que compreendem a verdadeira missão da igreja podem utilizar. Enquanto examinavam o conteúdo, um ruído foi ouvido no corredor de entrada da cripta. O corvo soltou um grito alto, bateu as asas e pareceu avisá-los. Jonathan entendeu imediatamente. A descoberta deles havia despertado o interesse de seres que não queriam que esse segredo fosse revelado. Margaret, ele murmurou, devemos ter cuidado. O que acabamos de descobrir pode mudar a cidade e atrair inimigos que jamais imaginamos. O corvo, imóvel à entrada do santuário, parecia confirmar seus pensamentos, seus olhos negros brilhando com uma inteligência quase sobrenatural. Ele havia guiado os dois pesquisadores até o cerne do segredo, e agora estava pronto para protegê-los de qualquer perigo iminente. Jonathan e Margaret trocaram um olhar sério. O segredo de São Miguel finalmente fora revelado, mas a aventura deles estava apenas começando. Assim que Jonathan e Margaret terminaram de examinar o diário e as relíquias, o silêncio da cripta foi quebrado por um ruído forte. Passos rápidos ecoaram nas lajes de pedra.
vindos da entrada. Os dois pesquisadores trocaram um olhar alarmado. Margaret, Jonathan murmurou, não estamos sozinhos. O corvo, empoleirado na entrada, soltou um grito estridente e bateu as asas com força repentina, criando um vento que fez as tochas deles tremeluzirem. Jonathan entendeu que a ave pressentiu o perigo antes mesmo que eles o vissem. Eles se esconderam atrás do altar, enquanto uma figura surgia nas sombras do corredor. Um homem encapuzado, com as mãos enluvadas, avançava cautelosamente, mas com determinação. Seu olhar, embora parcialmente oculto, parecia calculista e frio. Ele não estava apenas interessado em explorar a cripta, ele queria desvendar o segredo do santuário. Margaret, sussurrou Jonathan, devemos proteger o baú e as relíquias a todo custo. O corvo, como se lesse seus pensamentos, de repente mergulhou da beirada e pousou sobre o homem encapuzado. Suas asas batiam violentamente, suas garras se fechando no casaco do intruso. O homem gritou de surpresa, perdeu o equilíbrio e cambaleou para trás pelo corredor. Incrível! Murmurou Margaret, o corvo está nos defendendo. Jonathan se levantou, segurando o pergaminho e o livro antigos como se fossem um escudo. Precisamos aproveitar este momento para garantir a segurança e sair daqui, disse ele. Mas o homem encapuzado recuperou rapidamente o equilíbrio e avançou novamente, mais furioso do que nunca. O corvo soltou um grito estridente, que ecoou pela cripta como um alarme natural, e o homem hesitou, claramente impressionado com a inteligência e agilidade da ave. Jonathan pegou uma lanterna e apontou a luz para o rosto do intruso. Margaret conteve um grito. Era um homem que eles conheciam apenas de nome, um colecionador de relíquias antigas disposto a tudo para tomar o poder. Sua obsessão pelos segredos de São Miguel finalmente o levará à cripta. O corvo vigilante bateu as asas num redemoinho protetor. Jonathan e Margaret então compreenderam que aquela ave não era apenas um guia. Era um guardião capaz de confrontar aqueles que ousassem violar o santuário. Corajosamente, Jonathan e Margaret recuaram em direção a uma saída lateral marcada no pergaminho. O homem encapuzado, frustrado e surpreso com a inteligência da ave, recuou por um instante, dando aos dois pesquisadores uma brecha. Eles atravessaram rapidamente a passagem, carregando as relíquias e o pergaminho, enquanto o corvo os protegia, grasnando e mergulhando repetidamente para intimidar o intruso. Já do lado de fora, no silêncio restaurado da cripta, Jonathan suspirou. Margaret, aquele corvo, ele é muito mais do que um simples mensageiro. Ele é o verdadeiro protetor deste santuário. Margaret assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de admiração. Tivemos sorte, e parece que nossa missão está apenas começando. O corvo, empoleirado na borda da abertura, observou-os por um instante, antes de voar para o topo da igreja, como que para sinalizar que a proteção do segredo continuaria, não importando os perigos que pudessem surgir. Jonathan e Margaret agora sabiam que suas descobertas tinham um preço, e que o verdadeiro teste de sua coragem e sabedoria ainda não havia terminado. O padre Jonathan e Margaret, ofegantes, finalmente encontraram um lugar seguro para estudar o conteúdo do baú e dos pergaminhos. O corvo, fiel e vigilante, empoleirava-se no parapeito da janela da cripta, seus olhos brilhando com uma inteligência quase sobrenatural. Parecia estar esperando o momento em que toda a verdade seria revelada. Jonathan desenrolou o pergaminho antigo e leu em voz alta. Aquele que compreender o verdadeiro significado do guardião não buscará possuir o segredo para obter poder, mas sim para proteger aqueles que dependem dele. O corvo escolherá o digno, e este levará adiante a missão de São Miguel através dos tempos. Margaret assentiu com a cabeça, finalmente compreendendo. Isto não é apenas um tesouro. Este santuário, estas relíquias, tudo serve para proteger a comunidade, não para enriquecer ou dominar ninguém. O corvo escolhe aqueles que conseguem compreender isso. Jonathan sentiu profundo respeito e gratidão pela ave. Sim, fomos escolhidos para proteger esse segredo. Não para revelá-lo ao mundo, mas para garantir que sua missão continue. De repente, o corvo voou em direção à estátua da Virgem Maria, pousando uma última vez em seu ombro. Então, como por magia, uma luz suave pareceu emanar do santuário, iluminando as relíquias e os pergaminhos. O padre Jonathan compreendeu então que o guardião não era apenas o pássaro, mas também a energia sagrada e ancestral da própria igreja, que velava por Avenvoa séculos. Margaret sorriu. O corvo não é apenas um protetor, é um símbolo. Cada geração terá um guardião, e o segredo de São Miguel continuará a proteger aqueles que precisam dele. Jonathan colocou a mão no medalhão em forma de corvo, sentindo uma conexão misteriosa e profunda. Não estamos sozinhos nesta missão. Enquanto o corvo nos proteger,
este santuário permanecerá intacto e a cidade protegida. Ao saírem do santuário para entrar na nave, o corvo alçou voo no céu da igreja, pairando sobre a Venvod. Seu poderoso grito ecoou pelas pedras antigas, como um aviso e uma homenagem a todos que zelariam pelo segredo que estava por vir. O padre Jonathan e Margaret compreenderam que suas vidas haviam mudado para sempre. Agora eles eram os novos guardiões do segredo, unidos por um pacto silencioso com a igreja, as relíquias e o corvo. E enquanto o sol nascia sobre a Venvod, iluminando a igreja de São Miguel com uma luz dourada, parecia sussurrar: as verdades antigas sobrevivem enquanto aqueles que as compreendem estiverem dispostos a protegê-las. O mistério de São Miguel foi revelado, mas seu verdadeiro poder residia na vigilância, sabedoria e coragem daqueles que ousaram ouvir o corvo. E o corvo fiel continuava pairando, um sentinela eterno, um guardião invisível de todos os segredos que o tempo procurara proteger.